O melhor da vida é assistir, curtir e se apaixonar. Por quê? Pelo melhor da vida. Aproveite! Olá, o Melhor da Vida apresenta a primeira edição do Vidas de Impacto pelo Mundo em Portugal e também mostra as belezas deste país. Entre castelos, palácios, igrejas, nós encontramos um festival medieval. Veja como foi. Estamos na cidade de Batalha, que fica aproximadamente a 1h30 de Lisboa. Esse é o Mosteiro de Batalha. Ele é do século XIV. Tem toda uma história por trás disso. E a Tânia Trevisan, que traz alguns grupos aqui também para conhecer lugares assim, vai falar um pouquinho desse mosteiro. Que lugar lindo, hein, Tânia? Esse lugar é maravilhoso. Esse é um mosteiro do século XIV, em estilo manuelino, e que nós vamos hoje verificar lá dentro uma arquitetura incrível. Além disso, hoje em especial, é a celebração da Batalha de Aljubarrota, e é por isso que essa cidade tem esse nome. E esse mosteiro foi mandado construir em homenagem a Nuno Álvares Pereira ter ganho essa batalha. Ele chama-se O Condestável, ele era um homem forte, e aí Dom João I mandou construir, e este monastério hoje comemorando 639 anos da batalha que foi ganha pelos portugueses. Nós estamos justamente na data dessa comemoração. Olha que interessante. E assim, como remete muito à história, a gente está falando dos anos de 1300, 1400. Olha só a arquitetura deste local. Isso é o que mais impressiona. Bem na entrada, a gente já tem algo muito curioso, né, Tânia? Esta porta, ela remete a bispos, a 4 evangelistas, a ter o Cristo e os anjos. Quer dizer, uma porta maravilhosa com essa arquitetura mostrando a iconografia angelical, a iconografia histórica. Bom, a gente vai entrar agora e a gente já se depara com uma construção imensa. Quanto tem de altura isso, você sabe? Então, essa nave tem 32,50 metros de altura, e com todas essas colunas que mostram um paredão e impressiona a quem entra. Realmente, eu nunca vi um local assim, nem muito menos uma igreja assim. Então, agora você vai ver a capela, o quanto que nos impressiona a entrada dessa capela. E esse local é muito curioso, né? E vale a gente destacar, é que estão aqui os túmulos de vários reis e da rainha do século XIV. Isso, nós vamos encontrar o panteão do rei Dom João, e ali você vai ver o túmulo de Dom João I e a rainha Dona Filipa de Alencastro. A gente percebe aqui, ó, muitos visitantes, né? Porque nesta época do ano, inclusive, que é uma alta temporada, muitas pessoas vêm aqui para conhecer esse lugar. A gente está aqui com a Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Sim, olá, bom dia. A Jéssica é a guia aqui do Panteão. Fala um pouquinho desse espaço, Jéssica. A gente percebe aqui vários túmulos. Esse túmulo principal aqui, que é do rei e da rainha, né? Esse lugar ele foi construído quando?
Foi construído no segundo quartel do século XV, da segunda metade do século XV, após a construção da igreja. O rei Dom João I decidiu que gostou tanto aqui da batalha que quis ficar cá mesmo depois de morte. Então mandou construir este panteão, queria ser o único rei cá dentro, o que não se verificou depois, passados uns anos, mas aqui ficou no centro da sala com os seus filhos, que não se tornaram rei. Ele tinha... Quantas pessoas visitam esse local aí por ano, por mês? Assim, o valor ao certo não sabemos. Sabemos que o ano passado fomos o 5º monumento mais visitado em Portugal, por isso é muita gente, muita gente. E realmente, ó, a gente vai mostrar aqui, é muito interessante porque tudo foi feito nos mínimos detalhes para mostrar a grandiosidade daquela época, né? Olha só, e aqui a gente vê uma coroa de flores. Essa coroa foi colocada hoje justamente pelos 639 anos da batalha, né? Da Batalha da Jubarrota. Então é uma coroa simbolizando e celebrando a data. Estamos no jardim do claustro, onde os frades ficavam, né? Nossa, que lugar lindo, hein? Pois é, você vê que arquitetura. Nossa, a arquitetura de chamar atenção. Esses arcos. É uma arquitetura bem exuberante, que mescla o gótico com detalhes manuelinos, toda essa parte. E foi mandado construir pelo Dom João, que era um rei e que era um filho bastardo de Dom Pedro. Não o nosso Dom Pedro do Brasil, gente. Atenção! Então, ele queria mostrar poder. E para mostrar poder, ele colocava os arquitetos a serviço dessas obras magníficas. Gente, isso tudo é pedra, né? Pedra esculpida. Como que eles faziam tudo isso naquela época? E é isso que intriga, né? É isso que realmente mais fascina a gente, porque naquela época não tinha tantos estudos assim. Tantos recursos, estudos haviam, mas os recursos, e então eles realmente focavam em fazer obras maravilhosas. E você vai ver agora um vitral espetacular da Sala do Capítulo neste monastério da Batalha. Aqui era onde eles conviviam, os frades conviviam nesse local. Por isso que nós chamamos de claustro, né? Exato, e porque eles ficavam mesmo fechados nessa região, né, dentro do monastério. E aqui é a Sala do Capítulo, onde tem um ex-libris de um mosaico, de um vitral maravilhoso. Olha as cores. E o que é Sala do Capítulo, só para as pessoas saberem? A Sala do Capítulo era onde eles reuniam os frades e onde, quando havia a morte de um deles, era aqui feita todo o ritual católico, né, da época do sepultamento. Mas o mais interessante desta sala é o arco. Esse arco, ele não tem nenhum suporte central, então foi um desafio da arquitetura da época. Bom, é tudo muito inusitado, é tudo muito diferente, é realmente grandioso demais, né, para tudo que a gente vê no Brasil, por exemplo, né? Sim, Portugal é uma referência, né, das igrejas, o catolicismo é uma religião muito forte aqui, né? E muito forte. E aí realmente, por isso, esse local é um local que está aberto à visitação, é um local muito visitado. E olha só, a gente percebe no chão até as datas, ó, 1733. Olha, eu estou fazendo aqui, ó, 1774. Olha isso. É porque naquela época o que acontecia também é que eles eram sepultados nos pisos, né? Os frades, os que aqui habitavam. E aqui era justamente a parte do refeitório, e esse local é onde eles lavavam as mãos, é isso? Eles não só lavavam as mãos antes de ir para as refeições, mas também era onde lavavam os alimentos, onde usavam essa água para cozinhar. Era o ponto principal de suporte de água para todo esse monastério. É mole? Nossa, é diferente, né? Como que era aquela época?
Bom, mas já que hoje é um dia de comemoração da batalha, tá tendo uma festa fora daqui. E é o que a gente também vai acompanhar. Vamos lá, Tânia. E agora nós estamos numa vila medieval que fica na freguesia de Aljubarrota, que fica próxima à cidade de Batalha, é isso? Exato, fica próxima à cidade de Batalha, próxima à cidade de Alcobaça. E na cidade de Batalha, ainda saímos de lá recente, é que já se celebrava a grande festa em relação à Batalha de Aljubarrota, dos 639 anos dessa batalha, celebração. E agora essa festa medieval que já tem 29 anos, preparada por toda a comunidade. É maravilhoso, é 1,5 km de festa medieval durante 6 dias. Essa vila é realmente a vila que os cavaleiros eles vinham antes da batalha? Sim, esta vila, portanto, era naquele tempo sede do concelho e onde se deu exatamente a batalha pertencia a terras de Aljubarrota. Por isso se diz que a batalha é de Aljubarrota. Ela vai de Chiqueda, portanto aqui de um lugar nosso aqui a 2 km ou 3, até a Porto Mós. Portanto aquilo lá tinha outro nome, era até a Comeira. Portanto, portanto, a batalha dá-se neste espaço todo, portanto, não é só naquele bocadinho, é neste espaço todo. Este celeiro que está aqui é o celeiro de onde partiu, portanto, os alimentos para reforço das tropas portuguesas. Portanto, este celeiro pertencia ao mosteiro de Alcobaça e era aqui que estava portanto, o trigo, todo o que havia para alimentar as tropas, foi daqui que partiu. Desse casarão aqui, é isso? Casarão. Isto é um celeiro do mosteiro de Alcobaça. Hoje, quantas pessoas vivem nessa vila? Dentro da vila, cerca de 500 a 600 pessoas, dentro da vila. Fora da vila, portanto, na área da freguesia, somos 6.800 pessoas. Nossa, que maravilha! E aí essa festa é uma festa de destaque em Portugal. Muita gente, né, de outros lugares vem para cá, principalmente numa época dessa, né? Sim, nós temos cá muita gente de todo o país, também espanhóis, parecendo que não, os espanhóis adoram esta festa, e franceses, ingleses, portanto, isto é misto, portanto, é de todas as comunidades. O que as pessoas encontram aqui? A gente fala das comidas típicas. Que comidas são essas? Era daquela época mesmo? Estas comidas eram daquela época mesmo, portanto, isto é a gastronomia do século XIV. Portanto, e só assim pode ser. A sopa, o chouriço, o leitão, portanto, o peru, são comidas do século XIV. Olha só essa imagem. Eu preciso que você mostre, Alex, se você conseguir mostrar, essa imagem do burrinho sendo conduzido por esse homem. Esse homem, quem era na época? Na época era o povo, portanto, era o povo. Era, portanto, o burro
E o cavalo era, portanto, eram os animais que transportavam as comidas, portanto, tudo hoje o que é feito por máquinas, por carrinhas, naquela altura era por carros de bois, carros de burros, com o seu burrinho ou com o seu boi. Então, realmente, você andando aqui por essa vila, por essa rua principal, principalmente, você começa a se deparar com alguns momentos daquela época e realmente te faz voltar na história, né? É um aprendizado e tanto fazer parte de uma festa como essa. Sim, é um prazer para mim fazer parte de um evento destes. Isto é um evento, portanto, que tem o seu requinte, tem a sua maneira, tem, prontos, e que nós estamos prontos a dar tudo o que temos para que isto corra bem. Gente, a gente encontra aqui vários artigos medievais daquela época. Olha só essa guirlanda. É realmente como as mulheres usavam. É flor seca, verdadeira flor seca, natural, seca, é preparada para não se estragar. Que linda. Então me coloca ela. Ai, amei! O que vocês acharam? Obrigada, amor. Linda! Realmente são peças, são várias coisas que a gente encontra aqui e que é realmente característica dessa festa, né? Obrigada. Parece realmente que eu estou numa cena de filme medieval aqui. Olha só essas frutas secas, essas barracas aqui, ó, que lembram justamente essa época, com frutas secas, os pães que eles faziam antigamente e também com as frutas, né, de época. Olha só essa nectarina, esse pêssego, coisa mais maravilhosa. É demais. A gente encontrou aqui algo bem curioso. O que são esses saquinhos? Era as saquinhas para trazer o dinheiro no cinto. Atava-se no cinto assim e para trazer o dinheiro. E o pão, onde colocava? O pão é umas sacas maiores. Mesmo género destas, mas maiores. Gente, essa é a Florentina. A Florentina que, olha, faz a animação de todos aqui nessa festa. Ela é responsável pela companhia de teatro. Fala uma coisa pra mim, como que é vocês ensaiarem todas essas peças aqui que vocês estão apresentando? A gente não ensaia nada, é tudo improviso. A Florentina é assim, sai à rua e é uma casa cheia. A gente não ensaia. Vai que vai, né? É assim mesmo. Mas qual que é a moral da história? A moral da história é contar a história da Aljubarrota. É. E aí, como que vocês... Eu queria que você falasse um pouquinho daquela época, como que vocês ensaiam, quantas pessoas fazem parte desse grupo? Então é assim, mas a Florentina é que fala, está bem? Pronto. Então é assim, a Companhia Livre, que é uma associação, tem muitos membros e depois tem muitos amigos, que são outros grupos. Então é assim, nós estudamos a época, o que é que se passou, como é que se vestia, o que é que se comia, quais eram as profissões, como é que se torneava, e depois de aprendermos isso tudo, a gente replica. E o que você mais gosta de comer aqui nessa vila? É aquela chouriça que tem o arroz, que é morcela de arroz. É muito boa. E assim, nesses 6 dias de festa, né? O que significa essa festa para vocês? Significa muito, porque é assim, foi nesta data com a Batalha de Aljubarrota, no dia 14, que nós nos vimos livres dos castelhanos. E foi a mesma pasada, a espadeirada, a gente correu com eles todos daqui. Ficámos só nós, independentes, Portugal. Por isso é que é muito importante. Tá vendo? Que linda! E olha, realmente ela é muito querida aqui. É gira, a Florentina é muito gira, Não é? Por isso que ela se chama Florentina. Florentina de Jesus. Quando eu morava em Presidente Prudente, eu trabalhava na Secretaria Municipal de Turismo. E eu já adorava eventos, eu já amava ir nos eventos. Não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, eram festas de rodeio. Mas quando eu decidi mudar para Portugal, eu decidi realizar aqui primeiro os meus sonhos.
e agora eu trabalho para realizar o sonho das outras pessoas. Hoje a história de impacto que nós vamos contar é de Elizabeth Gomes, uma brasileira que veio de Presidente Prudente, interior de São Paulo, aqui para Portugal. Já está morando aqui nesse país há 24 anos. Daqui a pouco, 25, metade praticamente da sua vida, né, Beth? Metade brasileira, metade portuguesa. Conta pra gente um pouco da tua história. O que fez a Beth Gomes vir parar aqui? Porque hoje nós estamos aqui nesse restaurante porque daqui a pouco vai ter um evento organizado por esta mulher. Ela faz sucesso aqui nesse país organizando eventos. E eventos que marcam a vida de outras pessoas, porque os eventos são personalizados, não é isso? São completamente personalizados, são retirados do sonho do papel, aquele sonho que está lá aposentado. Eu vou lá e tiro da caixa. Conta para mim um pouco dessa história, o que te fez parar aqui em Portugal? O que me trouxe para Portugal foi uma mudança de vida, realmente uma preocupação máxima com os meus filhos, e eu e meu marido então decidimos deixar o Brasil e tentar a vida num outro lugar. Mas nós pensamos muito, não foi uma decisão tomada de ânimo leve, nós pensamos muito, meu marido pesquisou muito e nós sabíamos exatamente ao que vínhamos e sabíamos exatamente o que íamos encontrar aqui. Não viemos iludidos, sabíamos que íamos trabalhar, mas sabíamos que íamos poder dar dignidade para os nossos filhos. Esse foi o meu propósito. Seu marido trabalhava na parte de segurança, né? Lá no Brasil. Conta um pouquinho disso, porque realmente muitas pessoas vêm para Portugal para tentar uma vida melhor, realmente, ou realmente por uma questão de segurança. Foi o seu caso, né, Beth? Se a gente pensar bem, dá para juntar aqui as duas coisas, não é? O meu marido trabalhava como segurança dos advogados da União no Brasil. E constantemente era convidado a abrir portas, a facilitar o acesso a documentos para outros tipos de ação chamado claramente de corrupção. E quando ele não concordava com esse tipo de situação, éramos ameaçados. E até que chegou um ponto em que ele pediu mesmo demissão do trabalho, fez um acordo e saiu do trabalho. E quando ele saiu do trabalho, nós tivemos mesmo que decidir. E agora, o que a gente vai fazer, não é? Pronto, olha, pensamos muito e viemos trabalhar, viemos viver em Portugal. Na verdade, meu marido veio primeiro, esteve aqui durante 3 meses, e nesses 3 meses ele chegou à conclusão que ele não ia conseguir trazer a família sozinho. E então ele entrou em contato comigo e disse, olha, ou vens para Portugal, ou eu volto para o Brasil. E eu já estava, já tinha quebrado a ponte, eu já não tinha mais o que fazer, já estava a contar com o que vinha daqui. Então, eu tive que tomar uma decisão muito difícil, de deixar os meus filhos no Brasil e vir para cá. E eu vim, e nós trabalhamos duro, juntos, 3 empregos cada um. Eu entrava às 6 da manhã e saía às 9 num emprego, entrava às 9h30 numa empresa de estudos de mercado e saía às 5h30 da tarde, entrava às 7 da noite num restaurante, no centro comercial, no shopping, e trabalhava até 1 da manhã. E o meu marido também tinha 3 trabalhos. Mas em 6 meses nós trouxemos os meus filhos e o meu pai. Que naquela altura o meu filho mais novo tinha 5 e o mais velho tinha 8 anos. Nossa, que maravilha! E aí, nesse ponto em que seu pai veio, aí sua família toda veio? Todo mundo veio atrás, gente. Somos uma big family aqui. Nós somos 29 pessoas da minha família direta, estão todos aqui comigo. E vocês precisam ir lá em casa numa festa de aniversário para saber o que é. Ter 29 pessoas dentro da casa. Eu tenho o privilégio nesse momento de morar numa quinta, mas eu morei num apartamento durante muitos anos.
Nossa, é realmente, quando a pessoa ela se dispõe a fazer algumas mudanças na vida, as mudanças elas não são fáceis. Por isso que a gente está aqui nessa série de reportagem para mostrar os desafios, para mostrar que realmente existem muitos obstáculos para poder fazer você desistir. Mas o que realmente te segura num firmamento de propósito, o que foi para você? Meus filhos, sem sombra de dúvidas. Eu não tinha possibilidade de pagar a escola para meus filhos no Brasil. A escola pública, além de ser ruim, era muito perigosa naquela região. E eu queria muito que eles tivessem dignidade. Gente, aqui em Portugal, a gente não... Eu falo sério, ninguém fica rico aqui não, tá? Mas eu vou dizer uma coisa, nós temos dignidade. Eu costumo brincar que a gente critica, reclama da dificuldade do dia, comendo um bom iogurte com granola no jantar. Não é? E, então, eu estou a citar isso, Janaína, sabe por quê? Porque foi uma coisa dessas que tocou o meu marido. O meu filho disse para o meu marido, eu quero um Danone. E nós não podíamos comprar naquele momento. E, então, meu marido ficou muito triste. Meu marido até hoje, ele lembra disso. Eu não tinha capacidade de comprar um iogurte para o meu filho. Então, por isso que eu estou a citar o iogurte, né? Porque hoje a gente come iogurte um dia assim, o outro também. Que lindo. E aí, Beth, como que foi o seu desenrolar? Como que foi? Você chegou ao limite, veio para Portugal. Aqui enfrentou muitas dificuldades até você conseguir se encontrar e aí ressignificar a sua vida, né? Eu queria que você falasse um pouco da Beth antes, da Beth agora e o que você está fazendo. 25 anos é bastante tempo, não é? A Elizabeth que veio com uma bagagem cheia de sonhos e de planos, não é a mesma Elizabeth que está aqui agora falando contigo, não é? E todos os meus propósitos, objetivos foram sendo mudados ano a ano, de acordo com as necessidades, de acordo com as coisas que vão acontecendo na vida, como você mesmo falou. E entre elas eu recebi um presente, não é? Eu recebi uma filha, que nós não estávamos nada à espera. Meu filho mais velho já tinha 17, meu filho mais novo já tinha 14, e nós íamos comprar um motorhome e íamos viajar pela Europa. Esse era o plano. E aí eu fiquei grávida. E nós temos uma princesa que agora já tem 14 anos, vai fazer 15, dia 2 de setembro. Então, todas essas mudanças foram me empurrando para outros lados, para outros mercados, para outros empregos, outros negócios. Em 2018 para 2019, eu resolvi voltar a fazer aquilo que eu amo, que é eventos. E quando eu digo eventos, é todo tipo de evento. Lançamentos, mentorias, eventos de palestra, eventos corporativos. Eu adoro. Eu realmente gostava mais, mas eu não tinha condições de chegar chegando, né? Eu não tinha recurso para investir numa empresa e falar, nossa, cheguei, Elizabeth Mais está aqui. Então eu comecei lá nos workshops, comecei nas pequenas reuniões, os pequenos grupos de networking, comecei a desenvolver métodos, a ajudar pessoas. E quando você ajuda alguém, você é ajudado. E foi assim que minha vida foi se transformando. Eu fui fazendo e fui recebendo. E fui crescendo sozinha? Não, ninguém cresce sozinho. Eu tenho crescido muito nos últimos 5 anos, com o apoio, com o amor de muitas pessoas. Eu tenho conhecido pessoas incríveis nessa jornada. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Eu fiz uma formação para palestrante, eu fiz uma formação de líder coach, eu conheci o Acredite, eu conheci pessoas, como eu disse, incríveis, que ao entrarem na minha vida foram, sem querer, de leve, sem perceber, me direcionaram para onde eu estou hoje. E aí os eventos que você faz, você fala que você mexe com os sonhos das pessoas, porque você personaliza os eventos. Eu acho muito interessante isso, porque realmente cada um tem um sonho, cada um tem um desejo, né? E assim, queria que você falasse um pouquinho das características desses eventos, de como você organiza isso. É uma delícia, mas é um processo que dá bastante trabalho. Primeiro, eu faço uma reunião com você, a Janaína, que é um evento, e eu tenho que entender quem é a Janaína, que tipo de evento que é a Janaína, porque às vezes a Janaína está pensando em fazer um evento A, mas se calhar é um evento C. Não é? Então, eu
acabo por prestar também alguma consultoria e orientar a pessoa no sentido daquilo que ela quer realmente fazer. E então temos todo esse trabalho de criação, de raiz mesmo, lá do papel. E depois que eu consiga identificar a necessidade, então eu vou criar esses momentos para essa pessoa. O último evento que eu fiz, da Cristiane Duarte, por acaso, foi o lançamento do livro dela dentro do evento dela. Eu pedi para todo mundo sair da sala, eu apaguei completamente a luz, eu criei todo o momento de emoção do lançamento do livro dela, porque eu sabia o quanto era importante para ela aquele momento. Então, eu organizei tudo de forma muito emocional. Muito emocional. Então, toda a gente estava lá naquela escuridão, acendi só uma luz em cima da cabeça dela, sentada, dando autógrafo no primeiro livro para ela mesma. E foi um momento muito forte. E é esse tipo de experiência, de momentos que eu gosto de criar para as pessoas. Eu gosto que seja inesquecível, tanto para ela quanto para mim. Eu adoro, eu saio morta, mortíssima, cansada, mas eu adoro. Eu fico super feliz quando as pessoas ficam felizes em ver os seus sonhos realizados. O Melhor da Vida vai ficando por aqui, mas na semana que vem tem mais um pouquinho dessa série encantadora de Portugal. É muito bom a gente conhecer um pouco mais da história de países que avançaram e conquistaram tantas coisas. Então, uma ótima semana a todos, com muita paz, saúde, alegria, amor e muito sucesso. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Tchau! Você está assistindo O Melhor da Vida, com Janaína Rony. O melhor da vida é assistir, curtir e se apaixonar. Por quê? Pelo melhor da vida. Aproveite!